como você deve saber, a Ana, nossa diretora, foi a Brasília representar o Meteoro, uma conversa lá com o presidente Lula. Ela levou uma pergunta espinhosa, né? Mas mesmo assim, tem gente importante, tem gente famosa dizendo que a gente estava lá para passar pano para o governo, sugerindo até que a gente foi pago para estar lá, né? E aí, assim, são coisas das quais a gente não pode deixar de falar porque mexem com a nossa honra. E é isso que a gente vai fazer a partir daqui. Bom, vamos lá. Eu acho muito interessante essa pegação de pé toda, sabe, Ana? Porque, sei lá, tenta lembrar aí do comecinho do mandato, né, do Lula. A Janja chama a Natuza Neri para dar uma olhada dentro do Palácio do Planalto, esquadrinhar lá o que está quebrado e não está quebrado. E ninguém fala assim, ó lá, a Natuza Neri é amiga da Janja. Por quê? Porque a Natuza está na Globo News, ela é uma jornalista que está na Globo News. E aí presume-se que a Globo News tem mais credibilidade, porque... Por quê? Por quê? Não sei também. Aí, Ana, a gente precisa lidar com esse assunto porque às vezes a gente se sente um pouco injustiçado, sabe? Sobretudo pela mídia hegemônica. Fiquei muito chateado com o Poder 360. Quase fui trabalhar lá. Fiz uma entrevista lá. Acho que quem me indicou foi meu amigo Narley. Mas tá aí, ó. Nós somos a mídia independente, entre aspas. Isso, obviamente, não me agrada, né? Nossa, isso obviamente não me agrada. E eu também não vou dizer que eu sou independente ou que a Ana faz uma comunicação independente de maneira alguma. A gente depende do público. Não tem jeito, né? Aí os outros veículos, eles dependem do anunciante. Então, assim, alguma relação de dependência, vamos ser humilde. A gente tem. Claro que a gente tem. Todo veículo tem, toda pessoa tem, né? As relações de dependência, elas existem. A questão é de quem ou do que você depende e que valores estão envolvidos, né, nessa relação de dependência. Aqui a gente sabe, né? Bom, independente, entre aspas, me chateia, tá? Quero ressalvar que tenho imenso respeito pelo Poder 360, sobretudo no trabalho de arquivo deles. É seríssimo, tá? Qualquer lance, qualquer fala, qualquer cagada desse governo Bolsonaro está registrada lá no canal do Poder 360, porque eles arquivaram tudo. Isso é ótimo, tá? Enfim, e eu não vou mudar meu pensamento porque os caras tentaram. Quem redigiu esse título aqui estava tentando desfazer da gente e de todo mundo que estava lá. Ninguém vai me convencer do contrário. Ah, não pode ter intenção boa por trás daquelas aspas ali. Não pode ter. Mas tem pior, né, cara? Olha o Danilo Gentili. Influenciadores que se influenciam em troca de um cafezinho. Gostaria de saber com que dinheiro foi pago a passagem de avião de todos eles, né? E aí ele está retuitando outra moça que está falando de uma reunião, que é uma reunião que aconteceu depois dessa, da qual a Ana participou. A Ana participou de uma coisa lá que era meio entrevista, fez uma pergunta e tal. Isso é outra coisa. Depois a Ana que estava lá explica que eu não sei exatamente o que aconteceu, qual é a ordem dos compromissos, né? E aí, cara, eu acho, sei lá, é muito injusto, porque ficou eu e a Ana aqui debatendo sobre a pergunta que a gente ia levar. Aí a gente escreve um texto, a gente acha, Ana, esse texto está muito morno, né? Podemos pegar mais, podemos ter mais punch, né? Não, agora foi demais, volta e tal. Ana, tá muito longo, tá muito curto. E a gente leva uma questão que, sabe, meio que põe o presidente da República numa saia justa. Não tem outro jeito. Né? Só que a gente está exercendo a pressão na direção que a gente acha que tem que exercer, que é pela democracia, pelo ímpeto, pela coragem de manter viva a democracia brasileira. A gente está pressionando por isso. Né? E aí, cara, a gente bola a pergunta e ninguém pede para ver a pergunta. A Ana senta lá na cara do Lula e diz o que a gente combinou aqui entre nós dois. E vou dizer para vocês que nem todo entrevistado é desse jeito, tá? Inclusive no setor privado aí, que dizem que é tão mais honesto que o público. Vamos ver só a pergunta, Dana, porque a pergunta com a resposta se encontra em outros cortes nossos. A tentativa de golpe de 8 de janeiro não abre uma chance de despolitizar as Forças Armadas? Porque, se for o caso, então a gente pode estar diante de uma oportunidade única de resolver um problema histórico no Brasil.
Eu falo aqui da cultura golpista, que se manifesta desde 1889 nas Forças Armadas. O nosso desejo é de ver algumas reformas na formação dos nossos oficiais, para que no futuro nós não tenhamos mais, na alta hierarquia militar, gente que se dispõe a participar de uma barbaridade como a do 8 de janeiro. Tá, eu disse que a gente ia ver sua pergunta. Vamos pegar um trechinho da resposta, mas você tem que saber disso. A pergunta está na íntegra. A resposta eu cortei só um trechinho, porque senão ia ficar muito longo aqui, tá? Disse ao comandante, aos 3 comandantes que foram escolhidos da Marinha, da Aeronáutica e do Exército, sobretudo o general Tomás, de que não é correto e não é prudente que nenhuma instituição do Estado esteja envolvida com política. E não é só para a Forças Armadas, não, é para as Forças Armadas, é para o Ministério Público, é para o Itamaraty. Ou seja, certas pessoas que têm estabilidade no emprego, que têm uma carreira de Estado, essas pessoas podem, na hora de votar em quem quiser, que ninguém vai vigiar. Mas as pessoas não podem fazer do seu emprego, da sua atividade, que é uma atividade privilegiada, fazer disso um partido político. E eu disse para o general, lamentavelmente, o Exército de Caxias foi transformado no Exército de Bolsonaro. Essa frase rendeu manchete pra caralho. A Ana pautou tudo quanto é jornal do Brasil, da Folha de São Paulo até sei lá onde. Essa frase aí sobre o Exército. Vou pôr de novo aqui. Ó. Isso aqui, ó. O Exército de Caxias virou Exército do Bolsonaro, alguma coisa assim. Transformado no Exército, lamentavelmente, o Exército de Caxias foi transformado no Exército de Bolsonaro. O que não é uma boa coisa para esse país. Não é uma boa coisa para esse país, porque todo mundo conhecia o passado do Bolsonaro. Ele foi um cidadão expulso do Exército. Aí ele foi expulso e uma das coisas que ele tentou fazer foi explodir um quartel. Sabe? E quando ele assumiu a presidência, ele explodiu tudo. Tá aí a pergunta da Ana, só um trecho da resposta do Lula, para ninguém brigar com a gente, falar que foi edição, né? E por último, cara, como a gente mostrou aquela coisa lá, ó, pagaram a passagem deles, não sei o quê, pô, vou ter que abrir isso aqui, não tem jeito. Olha lá a dinheirama que a gente teve que gastar em passagem. Isso que o voo da Ana ainda atrasou, deu uma merda desgraçada. Tudo isso para tomar um chá de aeroporto que vocês não têm ideia. Porque foi em última hora, daí não adianta, a gente vira refém da companhia aérea, tem que comprar pelo preço que tá e tal, ir de ônibus do Paraná para Brasília, aquelas alturas simplesmente não era viável, mas tá aí, ó, pago aqui pela própria Ana, tá? Então, assim, tomem cuidado, gente, por favor, porque, assim, cada um de nós é um veículo de comunicação, né, em alguma medida, né? Pô, a gente aqui agora, ó, nesse momento, está falando com milhares de pessoas, outras tantas que vão ver no corte. Você põe no teu Twitter lá um questionamento desses, você mexe sabe, com a reputação, com a honra das pessoas, né? E isso não é legal, não é responsável, cara. Ah, lá, ó, devem ter pagado a passagem dela e tal. Pô, muito melhor você chegar na Ana ali, pode ser de público, tá? Fala, ô Ana, quem pagou a tua passagem? A Ana te conta, não tem problema nenhum. Só vamos tomar cuidado com essas ilações, né? Porque isso realmente não. Isso aqui realmente não é legal, tá? Então, só essas coisas aí que a gente tinha que esclarecer. A Ana pode contar pra gente de outros perrengues também, né, Ana? Com roupa e tal, porque, pô, a gente. Não vamos fingir que a gente vai em palácio todo dia. Não vamos fingir que a gente vai em palácio todo dia. A gente vai lá, a gente leva uma pergunta séria, espinhosa, cumpre o nosso papel, sem dúvida. Mas sim, a gente fica meio assim, envaidecido de entrar no palácio. Vai tomar no cu, não tem como negar. Vamos começar por aí, assim, né? É muito importante, eu vou tentar organizar minhas ideias a respeito disso, tá? Todo deslocamento de um profissional da comunicação para esse tipo de evento, ele tem um custo, né? As grandes empresas, elas conseguem bancar esses custos, né? Então, o tempo inteiro os jornalistas para lá e para cá, para cobrir, para fazer isso. Os veículos de mídia independente, enfim, que aí abrange uma série de instâncias diferentes, né? Desde pequenos jornais até canais de YouTube, blogs, influenciadores, quer dizer, todo mundo que trabalha com comunicação de maneira independente, em geral são equipes pequenas que não têm,
nenhum tipo de financiamento, não tem, como a gente estava falando, um setor comercial que sustente essa atividade, né? Então é sim muito custoso, né, fazer esse tipo de atividade, né? E aí, por que você vai? Porque é um deslumbre e tal. Sim, é legal ir no Palácio do Planalto, né? É legal conhecer como funciona, é interessante, né? É chique, mas não é uma coisa assim que você vá fazer por esporte, né? Você vai lá primeiro porque é importante exercer a tua atividade, né? Diante de uma figura que tem uma relevância, né? E num lugar que tem uma relevância para a política no país, então é importante que você faça isso, e também porque permite que você dialogue com essas fontes diretamente. Infelizmente, não é possível fazer isso todo dia. E felizmente também não, porque eu literalmente não tinha nem roupa para isso. Eu emprestei, eu tenho uma confissão aqui, eu emprestei a minha roupa, mas não foi de uma grande marca, de um empresário, eu emprestei da minha família, porque eu literalmente não tinha roupa para ir num café no Palácio. A Ana tem uma irmã que é muito chique, tá sempre bem vestida e tal. Pô, a Ana tem uma irmã que é um repositório de vestido. Pô, a Ana fala assim, eu vou no Palácio do Planalto, eu preciso de um vestido. Ela fala, qual desses 122 você quer? Ela não tem, não, é que ela é muito estilosa, tem muita noção de estilo, então ela já ela montou o lookinho. Figurino tava da hora, pô. Não, ela montou o lookinho, né? Foi ela que montou, porque eu não tenho habilidade para isso. A gente trabalha com internet, né? Eu tô acostumada, quando a gente entrevistou o Lula, eu tava de meia na sala da minha casa, né? Não estava acostumada com esse tipo de coisa, mas de fato, né? Então a primeira coisa é essa. Agora, sobre eu queria falar especialmente assim sobre essa coisa ali do Danilo Gentili, né, de insinuar que as pessoas tenham recebido, né, fora essa parte da piada assim, desculpa, gente, da lamentação pelo custo que é, né, fazer uma atividade dessa, que enfim faz parte do trabalho também, né, se às pegasse vezes é preciso... se pegasse essa grana agora e comprasse lá para o final do ano, acho que eu podia fazer a viagem que eu tô sonhando aí, que era subir as montanhas lá para ver Machu Picchu. Tô pirando mas nos aí antes. Mas aí é que tá, isso é investimento no trabalho, como a gente investe em câmera, como a gente investe em iluminação, isso também é investimento no trabalho, né? A diferença só é que não sai do bolso de uma grande empresa, sai do nosso próprio bolso, né? E é isso, de resto a gente vai se virando como dá, assim. Agora, sobre essa insinuação, assim, covarde, vou dizer isso mesmo, é uma insinuação covarde do Danilo Gentili. De onde será que veio esse dinheiro? Essa forma de comunicação, a gente já conhece faz muito tempo, né? Não tem coragem de dizer que você acha que está sendo pago pelo governo, então você faz uma insinuação, né? É covarde, mas vamos lá. E teve outras pessoas também que vieram comentar: vocês então não são independentes, porque estão aí, tirou foto com a Janja, tomou um cafezinho no Palácio do Planalto, enfim, né? E assim como as aspas no Independente ali do Poder 360. Eu já estou meio satisfeita que o jornalista não estava entre aspas também, porque às vezes até isso é questionado, né? Todos nós somos, nem todos são jornalistas por formação, no nosso caso sim, mas todos somos comunicadores, trabalhamos com comunicação, então mais respeito, né? Pois é. Mas vai, diga. Não, só ia dizer, porque também a gente não fica contando vantagem, entendeu? Mas, caramba, a gente tem história, assim, eu não cheguei aqui do nada, né? Tudo bem, eu sou um jornalista interiorano, mas, pô, eu tenho o quê? Por baixo 2 décadas, sabe? De sair coletando informação na rua, em gabinete, em palácio, né? Então é uma experiência localizada, tal, mas é uma experiência, né? E dizer assim que a gente não é jornalista seria um desrespeito às instituições que nos formaram. No meu caso e da Ana, a Universidade Federal do Paraná. E aí com a Ana o buraco é mais embaixo, cara, porque a Ana é uma estudiosa. Então o cara lá para meter umas aspas nas qualificações da Ana, será que ele está mais qualificado que a Ana,
que leciona numa instituição de ensino superior, que orienta mestrado e tal. Tem que pensar com cuidado nisso aí também, porque a gente, por humildade, não fica falando eu sou isso, eu sou aquilo o tempo todo. Só que, porra, quando vem umas aspas dessas aí, cara, desculpa, pô, eu fico chateadão mesmo, porque eu trato todo mundo com respeito assim, que nem sempre eu recebo de volta, hein? Na boa, hein? E aí, o que eu queria comentar é muito mais voltado ao Danilo Gentili, mas se aplica, mas não é uma questão pessoal aí com o Poder 360. Eu queria parafrasear um tweet do Chris Vector agora de tarde no Twitter ali. Mais ou menos, né? Não me meça com sua régua, né? Eu não sei que tipo de relação, aí eu tô falando para o Danilo Gentili, tá? Não sei que tipo de relação ele está acostumado a ter com as suas fontes de informação, para acreditar, né, que receber um cafezinho, 3 fatias de manga, 3 de mamão e 3 de melão, 2 pão de queijo, é o suficiente assim para não, agora eu sou financiada pelo PT e eu vou defender e passar pano para o PT pelo resto da vida, de achar que deslumbre, tem deslumbre de ir no Palácio do Planalto? Tem, porque eu sou caipira, eu vou lá e fico deslumbrada mesmo. Agora, eu não vou falar bem do PT por causa disso, né? Acho que está faltando aí uma compreensão, talvez pelo histórico do nosso jornalismo histórico também, né? A gente conhece o histórico do Danilo Gentili, de como funciona uma relação saudável entre imprensa e comunicadores com uma gestão política, né? Não é um cafezinho que vai me fazer falar bem do governo. Se fosse a xícara, eu até poderia pensar, porque a xícara era linda, tá? Vou combinar, a xícara maravilhosa. Assim. Teve vontade de desviar uma xícara do Palácio do Planalto? Você foi lá cometer crimes? Quem não teve? Aquela xícara é linda, linda. Nunca... Devia ter tirado uma foto com a xícara, não tirei. Mas, enfim, brincadeiras à parte, não é um cafezinho que vai fazer isso, né? A gente fica muito feliz e muito, muito honrado e muito feliz com o convite, de novo, não por ir lá e agora eu faço parte, não faço parte do governo PT. Não tem nada a ver com isso, estou indo lá como comunicadora. E fico feliz por ver uma gestão que entende que comunicação, hoje em dia, não se faz mais só com grandes empresas,